Olá, TikTok, rede social, internet. Depois da televisão é a vez da internet, né? E depois da internet é a vez de quem? É a vez da IA. E depois da IA é a vez de quem? Depois da IA é a vez de ninguém mais. Depois da IA é o fim, né? 2027, a IA vai tomar consciência, né? Esse ano de 2025, ela aprendeu a mentir. Antes, quando ela surgiu, 2 anos atrás, ela estava aprendendo a interagir, né? Mas em 2027 é o tempo que ela vai ser ligada. E são várias IA, né? A IA americana, a IA chinesa. Eu vi o professor Rock, historiador aqui do Brasil, e ele é judeu, né? Dizendo como que vai ser em 2027, a IA vai ser ligada, na opinião dele. A IA da China também, americana, as duas ligadas, as duas vão entrar em contato. É tudo inteligência artificial, não é ser humano, mas vai tomar consciência, né? Então as duas vão pegar, como que pegando na mão, fazendo um acordo, né? Entre as duas. Aí ele diz que em 2030, depois de 3 anos, a IA vai criar uma bactéria, um vírus, uma doença tóxica, né? E o que a IA fará? Segundo ele, vai matar 90% da população do mundo, né? E depois que matar, sobrando 10%, os humanoides, os robôs, fará o restante, matará os 10% que sobrar, né? Essa é a opinião do professor Rock, né? Eu vi ele dizendo isso, né? Diz que vai haver uma caça de robô caçando os últimos seres humanos da Terra e vai matá-los. O que você acha disso, pregador André Luiz Nunes? Bem, outro dia alguém estava pregando que viria uma radiação solar, tal vírus iria exterminar a humanidade toda, o 13 e Atlas, o cometa, vai atingir a Terra, como no tempo dos dinossauros, vai haver um cataclismo e vai acabar com a humanidade toda. Eu não vejo assim não, gente. A Bíblia que está aqui nas minhas mãos é um livro de profecia, né? A Bíblia tem que se cumprir. Tem que vir uma besta. Essa besta tem que reinar 42 meses, 3 anos e meio, desde o Oriente Médio, da Ásia, né? Vai começar se sentando na Turquia, lá o trono de Satanás, né? O dragão lhe dará seu trono. Aí a Bíblia diz em Daniel 11 que mais tarde ele estabelecerá as tendas do seu governo, do seu palácio entre o mar Mediterrâneo, o mar grande e a montanha do santo esplendor, o monte Sião, né? Cumprindo aquilo que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2,4. O homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, se sentará no templo de Deus e obrigará, sob pena de morte, os homens, a humanidade inteira, de raças, tribos, línguas e nações, a adorar ele. É obrigatório. Se não adorar, morre, né? Então é assim que eu vejo. Pode falar de ficções, cometas atingindo a Terra, cataclisma, extinção, era glacial, a fotossíntese desaparecendo, a Terra ficando vazia e escura.
gelada, né? Sem oxigênio, mas eu ainda acredito, vou crer no que a Bíblia traçou, as profecias da Bíblia, né? Bem, eu vou ler Amós, capítulo 3, versículo 7, né? Eu deveria ter procurado o nome de Amós em hebraico, né? Muito bom citar o nome de um profeta no hebraico. A palavra diz aqui, porque aqui fala Senhor. Senhor, você sabe que é latim, né? Senhor no português, Lord no inglês, Kyrios no grego, mas o hebraico é Adon, né? Adonai, Senhor nosso, Adon, o Senhor, né? No caso aqui diz, pois Adon Yehová, o Senhor Yehová, né? Não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Um leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Jeová falou, quem não profetizará? Certamente, né? Adon Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, né? É um texto do Velho Testamento. A mulher não pode pregar, né? Outro dia eu vi essa Anábia Apocalipse, né? Meus vídeos é pouquíssima visualizações. No entanto, eu prego a palavra original para essa hora, né? Para hoje, né? Está sobre a minha responsabilidade pregar a verdade, a única verdade para agora, para esse tempo. Mulher não pode nem ensinar 1 Timóteo 2, versículo 9 ao 15. Na congregação não se pode dar a palavra para a mulher. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 ao 38. Isso é sã doutrina, né? Ela aprende em casa. A menstruação, os dias críticos da mulher impede ela de ser uma oradora, uma pregadora. Kefa, que se chama de Pedro, capítulo 3, diz que a mulher deve ganhar seu marido sem pregação, sem palavra. Se o marido for incrédulo, né? Ou seja, a mulher não pode pregar nem para o marido incrédulo. E de onde essa mulher aí, aqui no Brasil, vai interpretar o Apocalipse, gente? Quem deu esse direito a ela? Ninguém. O que é isso? É a ousadia, a mesma ousadia do rei Uzias, né, que entrou no templo para oferecer incenso, até que Deus feriu ele e Jeová feriu a testa dele de lepra, né? Assim são as mulheres pregadoras. Enquanto o juízo não bate, elas vão pregando, pedindo pix, né? Pedindo dinheiro, ajuda financeira. Eu prego aqui sem pedir nenhuma ajuda financeira, né? Sem pedir dinheiro nenhum, né? Inclusive eu estou aqui na minha barbearia, né? Aqui eu pago gás, pago a internet, pago a luz, pago a água, né? Graças a Deus, né? Vou lutando para colocar minha vida em ordem, né? Estar pronto, preparado para que no dia do rapto, porque a Bíblia diz que as 5 virgens sábias prudentes estavam prontas, não estavam se preparando, já estavam preparadíssimas, né? E nós estamos nesta hora da meia-noite, né? Então a mulher não pode pregar, ainda ensina tudo errado, ela dizendo que não existe profeta hoje nas nações, profeta é só de Israel. Isso é verdade, gente? A mulher não deveria nem explicar, ensinar a Bíblia, ainda vai ensinar errado. Ignora as escrituras, fala como se fosse o absoluto, ou absoluta, né? De um monte de contribuinte, pagador de pix, né? E o que Paulo falou em Éfeso? Éfeso é na Turquia, não é nem em Israel. Efésios 4:8, subindo ao alto, deu dons aos homens, levou cativo o cativeiro a uns homens, não mulher.
E Yehoshua Mashiach fez apóstolos, profetas. Como não há profeta entre os gentios, as nações, se Paulo diz que ele estabeleceu na Knesset, na congregação, na Kehilá, na comunidade, profeta, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores. Aí uma mulher vem e faz tal declaração. Isso aí está provando que ela está errada e já está errada em querer tomar um lugar que não é dela. Pertence a homem, mas não é qualquer homem que pode pregar a palavra. Tem que ter chamamento. Como é que é esse chamamento? Tem que ser escolhido desde o ventre da sua mãe. É Gálatas 1,15. Aprove Deus que me escolheu para ser apóstolo desde da madre, do útero, da barriga, do ventre da minha mãe. Foi o que acha ali, o apóstolo Paulo falou. Que se um homem se atrever a pregar, tiver a ousadia de ser pregador, e Deus não chamou, não escolheu, vai ser um azarão, vai fazer um azar, né? Vai pregar tudo errado, vai fazer confusão, né? Então, para pregar, ser pregador não é para qualquer um. Não é questão de ir para um seminário, uma faculdade, uma escola, para fazer teologia. Não precisa, eu não fiz. Eu não fiz teologia, estou pregando aqui com o meu conhecimento de 37 anos estudando a Bíblia, estudando a vocês o que eu aprendi das Escrituras há 37 anos. Desde outubro de 1988 eu estudo a Bíblia. Eu tinha 15 anos de idade, hoje eu estou com 52. Se eu viver até o mês que vem, ou se Deus quiser me dar mais quantidade de vida, dezembro eu faço 53 anos, né? Então aí vai em torno de 37 anos estudando Escritura. Não tenho diploma de teologia, de seminário, de faculdade. Mas prego por um dom, uma vocação. Romanos 11, 29 diz que as vocações e as chamadas de Deus e Jeová são sem arrependimento. Então, é lá no útero, no ventre da mãe, na barriga da mãe, que Deus põe o dom, a vocação. Não diz Irmial, que se chama de Jeremias, o profeta Irmial não diz que desde o ventre da mãe dele, Irmial, você fala Jeremias, Irmial 1,5, eu já tinha te constituído profeta para as nações, e Irmial dizendo: eu sou uma criança, Adonai, Adon, Jeová. Eu sou uma criança, eu não tenho capacidade. Mas a capacitação, a capacidade vem do Criador. Então, Efésios 4,11, a carta aos Efésios é para as nações, não é Israel. Como que não tem profeta hoje? Como que profeta é a questão que ela afirmou, está errado. Não é só ela. Muitos pregadores afirmam que profeta, para ser profeta, tem que vir de Israel. Está errado. Efésios 4,11 diz que ele colocou na congregação apóstolos, primeiro, profetas, olha o dedo indicador aqui. Porque o profeta pode apontar o dedo. O dedo indicador, Natan não apontou para o rei Davi o pecado de adultério e de homicídio? Adultério com Betseba, homicídio contra o marido dela, o Urias, né? E o João Batista, você fala João Batista, não apontou o dedo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o dedo indicador. É o papel dos profetas. Aponta o que é certo e aponta o que é errado. Aí basta você acreditar, tendo muita confiança nas palavras dos profetas. Luz que brilha na escuridão. Kefa, que você chama de Pedro, falou isso a respeito dos profetas. Então, Éfeso 4, verso 11, até o arrebatamento, até o fim, haverá apóstolos, haverá profeta, o dedo indicador, haverá evangelista, haverá pastores e doutores, né? Isso é para os gentios. É que aqui na Brit Hadashah, Nova Aliança, Novo Testamento, os profetas agora têm o segundo lugar. Em primeiro lugar estão os apóstolos. É a ordem que Paulo
classificou: primeiro apóstolo, segundo profeta, terceiro evangelista, quarto pastor, quinto doutor, mestre, né? Como está em 1 Coríntios 12, ele colocou naquele lá na comunidade apóstolo, segundo profeta, terceiro doutor, depois vai os dons: curas, milagres, governo, línguas, interpretação de língua. Mas na Brit Hadashah, no Novo Testamento, em primeiríssimo lugar, na frente, na liderança, é o apóstolo. Não é os profetas. Navim, no Velho Testamento, eram os profetas. Não havia apóstolos na antiga aliança. Mas na nova aliança, tem 12 apóstolos para as 12 tribos de Israel. Matitial 19, 28, vocês vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Mas tem os apóstolos para os gentios, as nações. Atos dos Apóstolos 14, 14, os apóstolos Barnabé e Paulo. Romanos 16, 17, saudai Andrônicos e Júnias, apóstolos antes de mim. E não é que tem gente que interpreta a Bíblia mal dizendo que Júnias é uma mulher apóstola? Não, Paulo diz apóstolos. Não tem mulher apóstola. Efésios 4:8, ele deu dons aos homens de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Os 12 apóstolos do Cordeiro, das 12 tribos de Israel, Maria Madalena, Susana, nenhuma mulher foi feita apóstolo. Não existe apóstolo. Não é dado ministério para as mulheres. O ministério da mulher é ser uma boa dona de casa. Das mulheres mais velhas, ensinar as mais novas a amarem seus maridos, criar bem os filhos e ser boa dona de casa. Não é nem papel da mulher ir trabalhar secularmente. É do varão. O suor do teu rosto, Adão, você vai ganhar o pão, o alimento, né? O pão. A mulher o quê? Com dor dará a luz a filhos, e teu desejo será para o teu marido, ele te dominará, né? E aí Paulo resume dizendo que a função da mulher é dona de casa, boa dona de casa. William Branham pregava isso: no posto do dever de uma mulher é o lar, é ser dona de casa. Então, no dia do arrebatamento, a mulher dona de casa já tem uma vantagem, né? Para subir no arrebatamento. E esse que não é dona de casa nem verá o rapto, nem verá o arpazo. Aí é grego, né? Outro dia eu estava vendo a palavra arrebatamento no hebraico, né? Não é arpazo no grego, né? É em hebraico, né? Fica aí, então, isso, né? Existem profetas para as nações. Efésios é Turquia, fora de Israel. Você compreende? Esse negócio de ensinar que profeta só vem da casa de Israel, no Novo Testamento, esse ensinamento é errado. Eu não concordo. É a Bíblia que é o meu absoluto. William Branham dizia isso, né? Então vamos falar onde a Bíblia falou. Vamos nos calar onde a Bíblia calou. Agora você vai ouvir mulher pregadora, ela vai arrancar seu pix, né, seu dinheiro, e vai dar nesse monte de heresia, né? Então, eu estou observando o que se passa no Congo. É um país africano. Com a internet hoje, eu nem preciso viajar ou sair de casa. A gente sabe tudo o que se passa nos países, né? Eu falo isso em relação à mensagem de William Branham, né? Que vai fazer 60 anos de morte, 24 de dezembro de 1965. É uma geração e meia, porque uma geração é 40 anos, né? E o irmão Branham falou na mensagem Redenção pelo Poder, eu acho que é 121, né? Não estarei na próxima geração, não tenho nada para julgar. No julgamento, no juízo, vou julgar os homens e mulheres com que vivi. Então, o irmão Branham diz que ele é juiz dos homens e mulheres que ele viveu no tempo dele, lá no século 20, né? Até onde ele viveu. Ele nasceu em 1909, 6 de abril, morreu em 24 de dezembro
de 1965. Então, toda a sua pregação, 1206 pregações, sermãos, envolve o século XXI. Ele é o profeta do século XXI. Porém, há milhões de seguidores hoje. Que trata William Branham com a IA agora, você só vê vídeo assim, feito pela IA, William Branham, né, dirigindo carro, usando paletó e gravata. Ali é IA, né? Meu profeta, os branhamistas dizem, é meu profeta. Como se William Branham estivesse vivo, né? Como se William Branham estivesse vivo. E não está vivo, né? Tem 60 anos que ele morreu. Mas a IA deu vida artificial ao William Branham, porque os tabernáculos que prega a mensagem de William Branham é artificial. Aí junta a IA, a inteligência artificial, com os tabernáculos que não tem vida espiritual nenhuma, porque o mensageiro morreu. Na pregação, Cristo é revelado em todas as gerações, mas antes que quando o mensageiro morre, a mensagem dele se foi, virou história. Ele é colocado no túmulo. Acabou, gente. Mas se você quer seguir um homem morto, a pregação de um homem morto, não sou eu que vou impedir. Você tem livre-arbítrio. Lembrando que o próprio William Branham diz que o seu livre-arbítrio é o seu direito de escolha. A sua escolha determinará o seu destino eterno. Portanto, no meu parecer, na minha opinião, está todo mundo perdido. É uma verdadeira de uma idolatria, né? O que os pastores dos tabernáculos fazem. Também todo dízimo é o salário dos pastores. Eles não vão parar de pregar o William Branham. E por quê? Porque dá dinheiro, né? Dá dízimo, né? Dá carrão, Toyota, de 200 e tantos mil, Land Rover, fazenda, chácara, arranha-céus, grandes apartamentos, mansões. Parar de pregar para quê? Se está dando dinheiro, né? Quando o trem dá dinheiro, a coisa dá dinheiro, ninguém para não, gente. Se o líder morrer, outro assume, né? Porque é uma casa da moeda, né? Ser pregador hoje, né? Agora, veja, eu estou pregando aqui, eu não peço dinheiro, eu prego que é proibido pagar dízimo é só para levita. No entanto, minha pregação não faz conversão, porque a mulher tem que usar o véu, o homem tem que usar vestido, né, túnica, né? Não vão querer, né? Tem que beijar na saudação, beijo santo. E todas essas doutrinas que está aí na Bíblia, estava aí o tempo todo. William Branham não trouxe porque não era para ele trazer, mas agora chegou a hora de trazer, porque essa é a hora da meia-noite. Ainda lembro a vocês que, no meu parecer, essa é a última pregação. Porque o arrebatamento é à meia-noite. À meia-noite a porta fecha. Então ocorre o quê? As bodas, a festa das núpcias. Porque a festa já é depois do casamento. O casamento é nos ares. À meia-noite eis o esposo. Então as sábias prudentes saem-lhe ao seu encontro. O encontro é nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 17. O mesmo Senhor descerá nos céus com o sinal, a voz do arcanjo, a trombeta divina. Os que morreram no Mashiach estarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nas nuvens. Esse é o rapto. E Matitial 25 fala que à meia-noite eis o noivo, mas também diz que à meia-noite a porta fechou. Então, terminou. Termina tudo agora. No Brasil, com o Cruzeiro do Sul, com a cruz, né? Constelação que forma a cruz, o retorno, o regresso do Evangelho de Paulo. A sã doutrina volta aqui. E aqui no Brasil teve a onda pentecostal, a onda deuteropentecostal. Eu já expliquei isso aí, a onda neopentecostal. O neopentecostalismo começou em 1977 com Edir Macedo. Hoje são 100 mil igrejas no Brasil. 100 mil igrejas neopentecostais.
Estão tudo perdido. Tudo perdido. Não resta salvação para as igrejas. Não há salvação. Não há esperança. Não serão salvos. Não se converterão. Porque é o tempo da multiplicação da iniquidade, do esfriamento do amor. Poucos vão perseverar, vão encontrar a palavra original e vão ficar firmes. É um pequenino rebanho. Estamos vivendo em meio a doutrinas diabólicas, satânicas, malignas, onde um homem, um pastor, um bispo, um apóstolo, um profeta de igreja, um reverendo ganha 200 mil reais para pregar heresia. Que heresia? Você pode cortar o cabelo, minha irmã. Pode usar esmalte nas unhas das mãos e dos pés, maquiagem, batom. Pode usar unhas falsas, cílios falsos. Pode usar baby doll, fio dental, maiô. Isso é o diabo. Biquíni. Pode usar pantalone, calça comprida. Pode mostrar a porcentagem aí dos seus peitos aí dentro da igreja, né? Striptease. É o diabo! É o diabo dentro das igrejas! Homem ganhando 100 mil reais, 50 mil reais, 200 mil reais para pregar. O que agrada os ouvidos. Porém, a Bíblia diz que a sã doutrina regressa. Né? E os homens teriam agonia, comichão, coceira nos ouvidos, não suportariam ouvir a sã doutrina. Não suportaria ouvir essa doutrina, como eu estou a pregar aqui agora, que a mulher precisa usar o véu em público, né? No ônibus, no supermercado. Além da túnica, o vestido, deve usar o véu, cobrir o cabelo. Né? Não pode cortar o cabelo. É uma vergonha a mulher cortar o cabelo e rapar a cabeça. Porém, se ela recusa usar o véu, ela desonra seu marido. Ela desonra seu marido. É caso de divórcio, porque o irmão Branham dizia que a mulher cortando o cabelo desonrava o marido seria um maricas, se não levasse a mulher no cartório e não desse a carta de divórcio. O irmão Branham estava errado. O que desonra não é a mulher cortar o cabelo, é vergonha cortar o cabelo e rapar a cabeça. 1 Coríntios 11, 6. Mas o que desonra é ela recusar usar o véu em público. O véu cobre a cabeça, o cabelo, né? E tá difícil das mulheres usar o véu, né? Aqui no Brasil, no século XXI, que eles vão dizer, isso é uma doutrina de 2000 anos atrás. Não. A palavra de Deus, no princípio, era a palavra, o verbo, Yehoanã, capítulo 1, versículo 1. O verbo, a palavra, estava com Deus, o verbo, a palavra era Deus. Hebreus 13, versículo 8 diz que a palavra de Deus, que é Yehoshua Mashiach, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então isso é para hoje. Mas ninguém vai aceitar, não há problema. O importante é eu pregar, isso aqui é pregação. Minha pregação tem valor. No dia do acerto de conta, né, ninguém vai escapar. Né? Então eles estão observando o que ocorre no Congo. O pastor Baruti Kassogo morreu. Me parece que ele tinha um tabernáculo lá de 10 mil pessoas. Né? Essa herança foi para o filho dele. O filho dele assumiu esse tabernáculo. Né? Deve ser um grande salário, né, no Congo. Porque os carrão, os ternos luxuosos que ele usa, o Carlos Baruti, né? Quer dizer, sem fazer nada, né? Porque um tabernáculo é assim. Quando o pastor morre, o filho assume, o genro, os parentes, né? É igual um cartório, né? Para dar continuação na herança, né? E o que ocorre? Ele foi visitar Jeffersonville, o Carlos Baruti. Foi lá no tabernáculo, lá, que hoje é um museu. O tabernáculo Branham está fechado. E o irmão Branham queria aquele tabernáculo aberto, da avenida, acho que é a Avenida 7, né? Até a vinda do Senhor. Mas Joseph Branham construiu outro. E tornou o tabernáculo do pai dele um museu, né? E é um lugar de peregrinação, de turismo, né? De caravanas, de visitação. Né? Aí o Carlos Baruti foi lá, eu vi as fotografias.
foi lá em Jeffersonville, numa cidade turística. Hoje, né? Mas não tem Pilar de Fogo, não tem o Anjo do Senhor, não tem o William Branham. E ele vai no túmulo de William Branham levar flores. Eu vi lá a fotografia. O que se passou na mente do Carlos Baruti, que hoje é o pastor lá no Congo, né? Acho que é Kinshasa, e dirige milhares e milhares, deve dirigir dezenas de milhares, porque o campo do pai dele era todo o Congo, né? Era todo o Congo, mas o que se passou na mente do pastor Carlos Baruti do Tabernáculo, que prega a mensagem de William Branham no Congo, quando ele leva as flores lá no túmulo? O que se passou, né? Porque quando ele volta para o Congo, aí ele vai fazer uma pregação que mexeu com os negros, africanos, o povo de cor, que segue a mensagem de William Branham. Ele faz a seguinte declaração, que a partir de agora, maintenant, agora, né, em francês, maintenant, a partir de agora, é eu que dirijo a mensagem. Ele fez tal declaração, aí causou um rebuliço. Sou eu que dirijo a mensagem. Eu sou dirigindo a mensagem. Aí agora virou uma tempestade no Congo. E pensa em que tempestade, gente. Porque a maioria dos seguidores de William Branham, eles dizem que quem dirige a mensagem é William Branham. Tanto que José Branham, como é que fica José Branham com tal declaração do Carlos Baruti? Porque José Branham, ele diz que é ele que dirige a mensagem do pai dele. Ele até inventou um tablet. Em 91 ele criou uma gráfica lá, né? A Voz de Deus. Ele fazia literatura, MP4, fita magnética. Ele parou de produzir livros. Agora virou uma fábrica de tablet. Aí ele coloca 1.206 pregações do seu pai William Branham dentro do tablet e dá um tablet para cada família. Qual o objetivo? Para que os seguidores de William Branham parem de seguir pastores, homens, e só ouçam a voz do pai dele. Qual a finalidade disso? Congregar todo mundo em torno de José Branham, filho de William Branham. Qual o objetivo disso? Receber os dízimos, é claro. Eles não vão mais pagar dízimo aos tabernáculos, aos pastores, e sim a Jeffersonville. O que causou isso? Uma rebelião, uma revolta. Mas José Branham não está nem aí, porque o irmão Branham vivo, aí eu tenho várias mensagens do irmão Branham. O irmão Branham diz: meu filho José tomará o meu lugar. Meu filho José, tu és profeta. Meu filho José Branham, eu oro para que você receba a porção dobrada do Espírito que está em mim. José Branham é profeta, tomará o meu lugar. Então o Carlos Baruti arrumou um problema, né? Porque nas fitas cassetes de William Branham, o sucessor de William Branham não é Carlos Baruti, não é o Pierre Cas, esse pastor lá também do Congo. Ele já casou acho que mais de 12 vezes, mais de 10 vezes, né? Prega poligamia. Não é o Cacô Felipe, da Costa do Marfim, diz seu sucessor de Branham. Não é o Zacpá Didier, da Costa do Marfim, que diz seu sucessor de Branham. E aí tem sucessor de William Branham em tudo quanto é lugar no mundo. Até no Paraguai aqui, ó, tem um tal de Peralta que ele diz que ele é profeta. Tudo pregando a mensagem de William Branham, né? Todo país tem sucessores, né? Porém, o Branham diz que o sucessor é José Branham. O sucessor é José Branham, né? Não tem como tirar isso. Por isso que José Branham leva vantagem, né? E José Branham, ele diz que ele não é profeta, ele não prega nada novo, diferente do pai dele. Só isso aí agora que ele pregou. Que ele quer que os dízimos, que o Branham diz que é todo do pastor, é o salário do pastor, ele quer que os pastores façam um salário e o resto dos dízimos aplique na obra. Vai ser difícil ele convencer os pastores, né?
Porque eles vão alegar, ó, o profeta é o William Branham. Nesse ponto aqui, nós não vamos te obedecer, não. E não vai mesmo, né? Quem mexeu com dinheiro, a coisa fica séria, né? A coisa fica séria. Então tá lá a confusão no Congo. E eu anotei vários comentários. Eu ia vendo os posts, eles fizeram postagem no YouTube, né? Aliás, no Facebook. E eu ia lendo, né, as postagens. A mensagem de Brana é a mensagem de Jesus Cristo. Agora Carlos Baruti, do Tabernáculo do Congo, vai dirigir Jesus Cristo. O pastor da noiva, quem dirige, uns dizem que é William Branham, outros dizem que é Jesus Cristo. E aí uns dizem assim, você vai guiar Jesus Cristo, né? Gente, eu nem prego Jesus Cristo. Hoje não. Eu prego Adon e Yehoshua Mashiach. Adon é Senhor. Senhor e Yehoshua Mashiach, né? Porque Jesus Cristo, você vê que é o Papa Leão que fez um decreto. O Papa Leão nem pregou. Ele deve ter pegado aquele anelzão, que é o anel de Pedro. Deve ter dado o decreto, ó, Maria não salva a humanidade, não é corredentora. Salvador da humanidade é Jesus Cristo. Só Jesus salva. Ele deve ter metido o selo do anelzão dele lá. Só Jesus salva. Então quem prega Jesus Cristo está colaborando com o Leão XIV, Robert e Francis Prevost de Chicago, o Papa americano. Que muitos católicos estão desconfiados dele, dizendo que ele não passa de um Papa protestante. Mas, gente, o que você esperava de um Papa americano? Se os Estados Unidos é um país protestante. Então você vai pregar Jesus Cristo? Jesus Cristo é um nome latim, romano. A letra J não tem nas 22 letras do alfabeto hebraico. Não é o nome que salva. O irmão Branham ainda viveu num tempo da ignorância, ninguém sabia disso. Acredito que o irmão Branham foi salvo pregando Jesus. John Wesley foi salvo pregando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Lutero foi salvo pregando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas hoje ninguém vai ser salvo pregando Trindade. 3 deuses distintos, Pai, Filho e Espírito Santo, e ninguém será salvo pregando o nome de Jesus, nome latim romano. E dizer que Jesus Cristo dirige a mensagem Mombrana. A mensagem Mombrana virou história, gente. O mensageiro morreu. Vai fazer 60 anos, já imaginou o Mombrana vivo hoje? Quantas pregações ele teria feito em 60 anos? Que ele não parava de pregar. Como ele morreu, Deus não pode usar um defunto, um morto. Ele vai levantar um vivo. E eu já expliquei que a hora da meia-noite não é na África negra, igual o Cacu Felipe briga lá com o Zac Padidier, que é antes do Cacu, brigando com o Cacu, e o Obocon brigando. É uma briga, não é só na Costa do Marfim. Olha a briga no Congo, para ver quem será o tal do Josué. Eles falam Josué. Nem o J tem no Antigo Testamento. O nome do 6º livro da Bíblia não é Josué, é Yehoshua. O pai do Carlos Baruti já declarava que ele era Josué. Outros pastores no Congo também já declararam que era um profeta depois de Mombrana. Então há uma briga em toda a África, se você quiser saber. Não é só na Costa do Marfim, no Congo não, é no Camarões. É em toda a África negra. Quem será o profeta depois de Mombrana? E eu disse que Deus já deu uma resposta. Deus já deu uma resposta. Foi em 25 de novembro de 1960, em Shreveport, Louisiana, num culto onde Mombrana pregou a pregação, conferência com Deus, mas antes de Mombrana assumir o púlpito e subir na plataforma, uma língua estranha e uma interpretação de uma língua estranha virou uma profecia para o Brasil. E o final da profecia diz que a hora da meia-noite é no Brasil. E eu abrirei, diz Deus, eu abrirei os ouvidos do meu povo na hora da meia-noite, eles ouvirão sermãos do Senhor. Isso vai vibrar e revibrar a nação inteira, o Brasil. Como as águas enchem os mares, a glória de Deus estará aqui no Brasil. Pronto. Ou seja, a hora da meia-noite não é na África negra, não é entre os negros, as pessoas de cor, né? Deus disse, numa reunião onde estava William Branham, que a hora da meia-noite é o Brasil.
Isso combina com o que o Mombrana viu no Quênio Sabino, em 63, né? 7 anjos. O Mombrana diz que o anjo mais importante era o sétimo, brilhava mais. O Mombrana diz que ele vem do leste, ele vinha voando do leste. E o Brasil está ao leste dos Estados Unidos. O Mombrana estava no oeste, no Arizona, Tucson. O sétimo anjo vinha do leste. Perguntas e respostas número 12, referência 386. O Mombrana apagou o nome dele de debaixo da sétima estrela. O Mombrana diz: eu não sou essa sétima estrela, esse sétimo mensageiro. Esse precursor ainda virá. Eu não tenho nada a ver com ele. Porém, o William Branham deixou a pista. Ele diz: vem do leste. O que é que está ao leste dos Estados Unidos? Brasil. E o que é que o Brasil tem para confirmar que a hora da meia-noite é no Brasil? O Cruzeiro do Sul. Quer mais confirmação do que essa? O Cruzeiro do Sul. Uma cruz. O Cruzeiro do Sul. Paulo não pregava o evangelho da cruz, a mensagem da cruz? Então aqui no Brasil termina. Quer mais confirmação do que essa? Brasil do leste. O sétimo anjo vinha do leste. Irmão Branham apagou o nome dele de debaixo da sétima estrela, embora os pastores do tabernáculo são teimosos. Eles fazem desenho das 7 eras, colocam as 7 estrelas e colocam o nome de William Branham debaixo da sétima estrela, quando que o livrinho de capa azul dos Estados Unidos, Jeffersonville, não tem o nome Branham. Irmão Branham apagou, retirou, borrou, tirou o nome dele. Quitou, né, no espanhol, retirou o nome dele. Porque o Irmão Branham diz: ainda vem, esse sétimo mensageiro ainda vem. Ele não disse o quarto selo está fechado? Ele não disse o sétimo selo está fechado ao público? Ele não disse, próximo à volta do Senhor, o sétimo selo será aberto? E o que é esta pregação que eu estou a fazer? Se ela não é 7 trovões, eu não sei o que seria 7 trovões. Mas ela não agrada, é uma pregação que não agrada. Porque não tem dízimo, o homem tem que usar vestido, a mulher tem que usar véu. Homem com homem, né? Tem que saudar com um beijo santo. Quem vai querer fazer isso? Criticam, né? Saudar, beijo santo. Eles dizem: é homossexualismo. Homem usar vestido está errado, está fora da cultura. E falam um monte de asneira. Cada doutrina que eu prego, eu devo ouvir um monte de asneira dos outros. Batizar em nome hebraico, Yehoshua Mashiach, nós estamos no Brasil. E o que tem a ver? Eu não estive em 14 países? Nicarágua, El Salvador, Honduras, México, Colômbia, África do Sul, Costa do Marfim, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile. Eu estive em 14 países, gente. Meu nome era André, em língua francesa, inglês e espanhol. Nome não modifica, não translitera. O nome volta. O Mombrana diz que nos trovões o novo nome seria dito. Eu nem prego novo nome. Eu estou pregando o antigo nome, né? Se isso aqui é 7 trovões, então o que voltou é o antigo nome. Adon Yehoshua Mashiach. Então não prego Jesus Cristo. Você vai pregar Jesus Cristo, você está trabalhando para o Papa Leão 14. Ele não fez isso à toa, não, porque o Irmão Branham tinha profetizado em 19 de dezembro de 1954, há 70 anos atrás, que os Estados Unidos teriam um Papa americano, dos Estados Unidos, e depois ele traria a imagem da besta. Para mim, isso aí já é a imagem da besta, porque eu prego que o nome de Jesus Cristo é a marca da besta. Como o Irmão Branham pregou que a trindade era a marca da besta, só que eu chamo trindade de caixão, o caixão. E o nome de Jesus Cristo é a tampa do caixão. Então, continua com Jesus Cristo. É o prego, batendo na tampa do caixão, ou seja, morte espiritual. Continua. Aí, olha os comentários. Só tem 7 mensageiros. O Carlos Baruti quer ser o 8º mensageiro. Tudo bem, 7 anjos, né? Mas Irmão Branham não é o 7º mensageiro, não. Ele achou que era, depois ele viu que não era. Ele retirou o nome dele de baixo
da sétima era de Laodiceia, da sétima estrela. Tá tudo aí na mensagem, né? Aí eles dizem, Coré, Datã e Abirão se levantando, né? Mas se esquece que Mombrana vai fazer 60 anos que Mombrana morreu. E quem é que dirige a mensagem de William Branham? É a grande pergunta que eu vi lá. Quer a minha opinião? Quem dirige a mensagem de Mombrana? Ninguém. Acabou. Virou museu, virou história. O mensageiro morreu, foi para o túmulo. Virou, hoje a mensagem de Mombrana é aquilo que Mombrana profetizou que ia virar. Religião de segunda mão. Virou maná podre, cheio de verme, cupim, varejeira. Quando Mombrana estava vivo, tinha saúde, tinha vida na mensagem. Hoje a mensagem de Mombrana morreu, acabou. Tem vida nenhuma aí não, gente. Ninguém está dirigindo a mensagem de Mombrana. A mensagem de Mombrana só serve para você ficar rico, pastor. Dízimos, oferta. Só serve para ganhar dinheiro. O salário, o dízimo é todo do pastor. Então ninguém dirige a mensagem de Mombrana. Porque o mensageiro morreu, virou história. Essa é a minha opinião. É duro? Mas é a verdade. Não tem como mudar. Carlos Baruti diz, eu agora é que dirijo a mensagem de William Branham. Ele é o motorista? Ele está com a mão no volante, é? O Mombrana falou em 65, escolhendo a noiva. Naquela pregação ele disse, o volante está sendo tirado da minha mão, né? Ele estava sentindo que ia morrer, né? E o que Carlos Baruti vai mudar? Não pode mudar o que Mombrana pregou. O que Mombrana pregou está pregado. O que está nas vidas, está nas vidas. Não pode ser mudado. Eu não estou pregando o que Mombrana pregou. Eu estou trazendo de volta a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz uma coisa, a Mombrana diz outra coisa diferente. Eu não sou obrigado a seguir as vidas de Mombrana, eu sou livre. Agora, eu vou pela Bíblia, e é pela minha própria livre e espontânea vontade. Porque eu acredito que a vida eterna está na Bíblia, né? Estudar, examinar e prescrutar as Escrituras, vocês cuidam, dizem, pensam que nela tem vida eterna. E tem vida eterna mesmo, porque toda a Escritura é inspirada. E desde, 2 Timóteo 3,16, e desde a meninice, criancice, saibas as sagradas letras, que te tornará sábio em Yehoshua Mashiach para a vida eterna. Eu acredito que a Bíblia é infalível, as Escrituras. A Bíblia é infalível. Quem dirige a mensagem de William Branham sou eu. Aí os branhamistas dizem, não, é Jesus Cristo. Outros dizem, não, é irmão Branham. Irmão Branham nunca morreu. Irmão Branham disse quando estava vivo, quando alguém disser que eu morri, saiba, eu não morri. Mesmo que meu corpo vá para o túmulo, eu não morri. Mas morreu, gente. Lázaro dorme. Lázaro, 4 dias dormindo, mas morreu. Já tinha perdido o nariz, a cartilhagem, a orelha, os vermes estavam comendo Lázaro. Sim, irmão Branham dorme, está no paraíso, na sexta dimensão, com Deus, né? Acredito. Mas também acredito no que Salomão disse. Os mortos nada sabem o que falam, o que fazem os vivos. O Mombrana não tem contato com isso aqui, com essa dimensão de 2025, não. Eu acredito que ele dorme. Os que dormem, Deus ressuscitará naquele dia. Mas fazer alguma coisa pelos vivos hoje, o morto não pode fazer mais não, gente. Salomão diz que os mortos não sabem o que se passa com os vivos. Eu fico com a Bíblia. Então é uma má interpretação dizer que Mombrana não morreu. Como não morreu? Ele dorme, eu acredito. Mas ele morreu. Se separou dessa vida aqui, dessas dimensões aqui, gente. Eu fui anotando comentários. Né? Pensei, eu vou fazer uma pregação. Né? William Branham é quem dirige a noiva de Cristo. Gente, hoje não é nem noiva de Cristo, é noiva do Mashiach. É noiva de Yehoshua Mashiach. Que o Mombrana pregou ficou no passado. Aí eles dizem, Samuel, isso aqui é comentário de quem segue o William Branham. Samuel, mesmo depois de morto, ainda era profeta, porque a bruxa, a pitonisa lá do Edom, trouxe o espírito de Samuel de volta. 1 Samuel 28, o rei Saul se disfarçou,
e mandou ela invocar o morto lá, e então ela disse: vejo deuses e o ancião de capa subindo. Saul disse a Samuel. Só que tem um porém aqui, né? Ali era o sangue de touros e bodes, e de ovelha, e de rolinha. Era possível um morto vir, subir debaixo da terra para cima. Hoje, com o sangue de Yeshua Mashiach, o paraíso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. O paraíso não é nem embaixo da terra, é em cima, a sexta dimensão. O Mambrano explicou isso. E hoje quem morreu não volta, o William Branham não volta. Samuel voltou porque era fraco ali, sangue de bodes e touros, rolinhas, ovelhas, não perdoava o pecado. Paulo diz em Hebreus, só cobria o pecado. Mas hoje é o sangue de Yeshua Mashiach. Então Mambrano não volta. Usar esse texto para dizer que Mambrano está vivo, não morreu, o texto de Samuel voltando, é uma má interpretação. Quem dirige a mensagem, quem passa a mensagem, o seguidor de William Branham diz, é o Espírito Santo. Ah, é? Mas o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, não pode usar alguém no túmulo, no cemitério, de Jeffersonville. Ele vai ter que usar alguém vivo, né? O Baruti diz que está sendo usado, Carlos Baruti, né? Mas pregar o Mambrano no século XXI, sendo que o Mambrano vai fazer 60 anos, 60 anos, 60 anos que ele morreu, é muito tempo. Nem eu tenho 60 anos, eu tenho 52 anos. Não dá, gente, para acreditar em tal afirmação, né? Aí eles usam aquelas mensagens de Mambrano que os ouvidos deles são surdos, né? Eles veem com os olhos, lê, mas não acreditam. Mambrano diz em uma pergunta e resposta: virá uma mensagem e virá um mensageiro. Depois do Mambrano. Depois o Mambrano vira e diz assim: mas eu estou pregando a última mensagem para este dia. Ou seja, eles ignoram que o Mambrano diz que virá uma mensagem e um mensageiro. Isso não tem valor para eles, não. Mas o Mambrano diz que continuaria, suas fitas continuaria vivendo depois dele morto. Sim, mas até vir outra mensagem e outro mensageiro. Já veio, gente. Deve estar aqui agora. Quem sabe até pregando, não? Ou é você, pregador André Luiz Nunes? Eu não sou profeta. Eu não sou nada, não? Mas estou pregando, não? Eu não sou ninguém. Ninguém dirige a mensagem, é o Espírito Santo, e não uma pessoa. Comentários de seguidores de William Branham. E olha que eu estive no tabernáculo pregando a mensagem de Mambrana 17 anos quase. Saí daqui de Goiânia, eu tinha 23 anos. 10 de janeiro de 1996, para o Rio Grande do Norte. 98 para Sergipe, Aracaju. Acho que 2006 eu estava em Paulo Afonso, Bahia. Voltei em 2018, acho que eu tinha 46 anos, ou seja, saí com 23 anos de idade, volto com quase 46 anos, né? Uma outra metade da vida no Nordeste, tudo pregando a mensagem de Mambrano, né? Ou seja, quase 17 anos pelo menos foi pregando. Por quê? Porque eu sempre acreditei e ainda acredito hoje, só que a mensagem de Mambrano não é meu absoluto. O meu absoluto é a Bíblia aqui. Aqui é o meu absoluto. Não sou obrigado a pregar o que o Mambrano pregou, embora eu goste do Mambrano, acredito no Mambrano, né? Foi um profeta, porém a mensagem dele está ultrapassada, virou história, né? Outro argumento, eu estou lendo argumentos e aproveitando para dar explicação. Eles dizem, os seguidores de Mambrano, Columba sozinho foi o mensageiro da era de Tiatira. Só teve ele lá, né? Então diz que depois que Mambrana morreu, Mambrana sozinho, mesmo morto, estão dizendo assim, como Columba, né? Columba sozinho foi o mensageiro de uma era que durou 900 e... não sei se é 14 ou 16 anos ou 18 anos. Durou quase 1000 anos, ia para 1000 anos a era de Tiatira. Mas será que Columba
da Escócia, sozinho foi o mensageiro para uma era de quase 1000 anos. E por que o William Branham fala de Francisco de Assis dentro de Tiatira? E outros mensageiros lá dentro da idade de Tiatira? Por que tem esses outros mensageiros? Que não tem nada a ver com Columba. Vocês deveriam meditar bem, né? William Branham profetizou que seu filho Joseph Branham seria seu sucessor. É verdade. Isso aqui eu não nego não, porque eu tenho as mensagens Branham, né? Mas Joseph Branham não é profeta. E também ele não caminha na linha do pai dele. Ele está tentando mudar o que o pai dele fez, né? Branham dizia, diga o que diz as fitas, né? Aí José Branham aproveita e diz, só devemos ouvir William Branham, repetiu o que o profeta falou. Não é preciso pregador. Não é preciso apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Os tape boy, os que pegam o tablet e botam uma caixa de som na rua, roda as fitas do Branham, do inglês para o português, do inglês para o espanhol. É o que José Branham quer dentro da congregação. Os tape boy, os que tocam as fitas, eles são Efésios 4, o quintuplo, né? De Efésios 4:11. Eles são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores hoje. Eles que vão trazer a fé do arrebatamento. Está errado, José Branham. Está errado. Eu não creio assim. Eu não vou fazer isso. Não é isso que a Bíblia diz. Ele levantou homens, não para tocar fita, para pregar. Deu dons aos homens. Não para congelar, apagar, extinguir o dom, mas para virar pregador. Apóstolo é pregador, profeta é pregador, evangelista é pregador, pastor é pregador, doutor é pregador. Eu não vou seguir José Branham não, gente. Está errado. Aí eles dizem, e William Branham é Malaquias 4. Essa Bíblia aqui, ó, não tem nem Malaquias 4, se você quiser saber. É a de Jerusalém. Tem Malaquias 3:23, já expliquei, quando eu preguei 7 trovões, cada dia eu preguei um trovão, extraído dos 7 selos de William Branham. Então do selo 1, o primeiro selo extraiu o primeiro trovão, terceiro, quarto, quinto, cheguei até o 7º selo. Inclusive quando eu cheguei no 7º selo, eu saltei da referência 261 ao 374, porque o Branham, no dia 25, na segunda-feira de março de 1963, no hotel, ele mandou cortar essa parte. Eu disse, se o Branham mandou cortar, como eu estou pregando o 7º trovão, eu vou saltar. Eu vou saltar do 261 ao 374. Aí fui extraindo o 7º trovão. Porque o William Branham diz que os 7 trovões são as revelações contidas dentro dos 7 selos que ele pregou. Ora, se os 7 trovões estão dentro dos 7 selos, alguém tinha que extrair. E eu tenho aí, está no YouTube, Facebook, 7 pregações, cada dia uma. É claro que essas pregações é correção, corrige o que o William Branham pregou de errado. O irmão Branham equivocou, o irmão Branham errou. Claro que errou, gente. Como o irmão Branham disse que o Uriah Smith, que o irmão Branham pregava o que ele pregava, cometeu equívoco, o irmão Branham também cometeu equívoco. Não tudo. Muitas coisas o irmão Branham equivocou-se. E quando eu preguei, eu corrigi. O irmão Branham equivocou. O nome não é Jesus Cristo. O nome é Yehoshua Mashiach. O irmão Branham equivocou nisso. O correto é assim. Irmão Branham, isso é o que foi a mensagem dos 100 trovões. Quando eu preguei. 7 dias. Inclusive eu estava com a barriga cheia de pontos, porque eu tinha feito cirurgia de hérnia. Aí eu tinha que pregar bem mansinho, né? Senão arrebentava os pontos, né? Falei bem calminho, né? Bem mansinho. Mas foi pregado, gente. E quando eu preguei 7 trovões, eu disse que não é o Elias de Malaquias 4. É o Elias de Malaquias 3:23. Não é o William Branham, nem eu. Vai ser um profeta para os 144 mil. Ele ainda virá. Porque você fala João Batista, mas aí é João Batista.
Lucas 1:17, o Malá, o mensageiro Gabriel, diz para o pai de Jehoanã, Zacarias, adiante do seu filho irá o espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. André, um dos primeiros apóstolos, era irmão de Simão Kefa. Você fala de Simão Pedro. Então os pais eram os apóstolos. E eles estavam alguns deles estavam com Jehoanã Batista, inclusive o que escreveu o quarto evangelho. Você fala evangelho de João, Apocalipse de João, 3 cartas de João, é Jehoanã. Havia o Jehoanã o Batista e o apóstolo Jehoanã do Mashiach Yoshua. Junto com André, seguiram a Yehoshua, Mashiach. Agora, esse Elias que vem de Malaquias 3:23, não é Brana e nem eu. Vai ser por 144 mil. Zelita, o que ele fará? Converterá o coração dos filhos aos pais. Ou seja, 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo de Israel, aos 12 apóstolos, ao que Kefa pregou, que se chama de Pedro, ao que Jacob pregou, que se chama de Tiago, ao que Judá pregou, que se chama de Judas, ao que Jehoanã pregou, que se chama de João. Então esse Elias ainda vai vir. Aí você está corrigindo Mombrana. Eu não queria corrigir Mombrana. Para mim, eu gosto de Mombrana. Mombrana era um homem sincero, verdadeiro. Não digo que eu estou corrigindo Mombrana. Eu apenas coloquei a palavra no seu devido lugar. Se você corrigir, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu coloquei a palavra em ordem, né? Você entende, né? Deixa eu ver mais comentários aqui. Ah, sim, eles dizem que Mombrana é Malaquias 4. Não é William Branham. Esse Elias ainda virá. Vai ser por 144 mil. Eles dizem que como Moisés morreu, Israel tinha que repetir a Torá, a lei de Moisés. E hoje os tabernáculos têm que repetir William Branham. Está errado, gente. William Branham não é Moshe, Moisés. Para com isso. William Branham é William Branham. Só isso. Para com isso. Simplesmente vocês devem parar com isso. Então aí, está aí, né? Eu li os comentários, fiz explicações, tudo no intuito, no objetivo de ajudar. Acredito que tem mais anotações aqui, mas acredito que já foi o suficiente, né? O que eu expliquei aqui, né? Então que o grande, único Deus Criador, Deus e Pai, Yehová, e seu Filho, o Salvador e Mediador, e Yehoshua, Mashiach, abençoe essa palavra nesta hora. Amém.